Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado. Prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte paulistana. Estamos chegando aqui no nosso último episódio desse longo ano de 2025, mas com o coração cheio de satisfação, de representatividade, sabendo que muito do que nós falamos aqui foi tirado do papel, foi tirado da parte de sonhos, ideias e colocado em prática ali por grandes empresários, pelo poder público. Então sabemos que temos uma parcela importante aí de contribuição na Zona Norte, modéstia à parte. Então, com grandes convidados que nós temos trazido, nós conseguimos aí extrair algumas ideias e com isso, vocês que estão nos assistindo, que nos dão esse privilégio de acompanhar, de deixar um comentário, aproveito também para pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal. Temos aí alguns resultados já postados essa semana no Instagram, resultados do Spotify. Então, o ZeniCast ele não está apenas no YouTube, ele está em outras plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast. Então, outras plataformas que não é só de videocast, como o YouTube, e também audiocast, para que vocês possam aí, a caminho do trabalho, na sua casa, nos seus afazeres, poder acompanhar as entrevistas de grandes personalidades aqui da nossa região, que muito contribuem e ainda tem muito a contribuir, tenho certeza. Antes de apresentar o nosso convidado, já vou dar um spoiler aqui, estamos fazendo essas entrevistas desde 2023. Se eu não me engano, ele era para ser um dos 3 primeiros convidados. Nós participamos de um jantar lá no nosso amigo Luiz da Mirante, nós batemos um papo, mas sabemos da agenda bem comprometida desse nosso convidado. Só dando spoiler aqui para vocês, não vou dar o nome ainda, mas estamos muito felizes de encerrar o ano de 2025 para falar bastante com uma pessoa que é muito querida e muito solicitada pelos outros convidados para estar aqui conosco. Isso mostra a seriedade do nosso trabalho aqui à frente e o compromisso com vocês aqui da Zona Norte, que é trazer pessoas que realmente façam sentido para os nossos princípios e valores aqui. Antes de mais nada, falar para vocês também um pouco das ações do Ame Mais ZN, um grupo de empresários e moradores que se reuniram e têm feito aí algumas reuniões. Peço que vocês acompanhem através das mídias sociais e também deixem ali algum comentário caso tenha alguma sugestão. Temos que nos unir, isso é fato, não só qualquer classe, a classe da medicina, dos advogados, eu falo bastante dos jornalistas, porque hoje, independente do cara ter uma formação acadêmica ou não, eu vejo na beirada de campo, que eu sou amante do futebol, muitas pessoas que não têm o curso de jornalismo, porém são excelentes pessoas que fazem um excelente trabalho de divulgação e propagação da modalidade, né, do esporte. Então nós temos que falar que eu não sou jornalista, mas estou à frente de um microfone, então eu tenho uma responsabilidade com vocês. Então acho que nós temos que nos unir em prol de causas filantrópicas que acontecem na região. Tem aí Roleman Fest, Sampa Box, entre outros eventos que acontecem de alguns amigos também, tá bom? Então fazer esse convite para vocês e acompanhar o Instagram do Ame Mais ZN, que logo mais teremos mais notícias para vocês. O ZeniCast Convida vai acontecer dia 26 de janeiro na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Norte. Agradecer aqui nosso superintendente,
Ronaldo, pela disponibilização de espaço. E em breve nós vamos enviar os convites, tá bom? Tá aberto também para aqueles que quiserem participar. E a forma que nós vamos fazer vai ser amplamente divulgada anteriormente, talvez nos próximos dias. Falar para vocês que chegando o final do ano temos promoções lá na Pneus Douglas. A promoção de final de ano é, na compra de 4 pneus Bridgestone Firestone, balanceamento mais alinhamento, comprando e as válvulas, você vai ganhar um presente incrível. Então vá até a Pneus Douglas, no qualquer um dos endereços, tanto em Santana, na Cruzeiro do Sul, como na Vila Guilherme, ou também lá em Guarulhos, na Vila Galvão. Procure lá o atendente ou o gerente e faça sua compra. Não esqueça, seu bem maior é a sua família. Então faça sua revisão, troque os pneus, a segurança acima de tudo, para que vocês possam passar suas férias com mais segurança e tranquilidade. Procure a Pneus Douglas nas mídias sociais ou então nos telefones que nós vamos colocar aqui no CG, tá bom? Também tem na compra de 4 óleos, de motor, filtro. Temos agora um parceiro incrível lá com uma promoção de óleo também, que vocês vão gostar. Agora, partindo para a nossa entrevista, para não se tornar um programa do Milton Neves. Milton Neves gostava bastante. Nós estamos aqui com o nosso amigo Francisco Antônio Tortorelli, mais conhecido e chamado por Chiquinho, carinhosamente, 79 anos, que ainda joga futebol na lateral direita. E não está na apresentação, mas eu vou inserir São Paulino, casado e com filhos e netos. Filho também da senhora Dona Arminda, fundador do Hospital São Paulo, e vai compartilhar aqui conosco sua trajetória, informações, sonhos, que compartilhou com a gente aqui no off, que ainda continua estudando, fazendo cursos. Então, assim, nos dá uma obrigação de continuar vivendo cada vez mais, procurando conhecimento que ninguém tira da gente. Chiquinho, muito bem-vindo ao ZeniCast, é uma honra para nós, é um privilégio do ZeniCast tê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado. Chiquinho, para nós começarmos a nossa... Posso chamar de Chiquinho? Pode. Eu sei que é mais para os íntimos. Tem alguns aí, tem uma lista de pessoas que falam assim, não, eu quero mandar uma mensagem, eu quero falar de Chiquinho, eu quero estar lá. Mas nós vamos falar no decorrer do programa aqui. O nome, Chiquinho, eu queria que você falasse inicialmente um pouco sobre a sua infância. Onde você nasceu, se você brincava com brincadeiras de rua, falar um pouco da relação com seus pais. Você pode compartilhar um pouco com a gente qual foi a região exatamente que você nasceu e cresceu? Eu nasci na rua João Teodoro, é a rua da Rota, mas lá embaixo, entre a Carnoa e a Canindé, numa vila de casas, 926, casa 3. Eram 7 casas nessa vila, uma vila de terra, e a gente nasceu lá e brincava de bola nessa vila. Meu pai era taxista, aposentou como taxista, e em frente, depois, quando nós saímos da vila da Casa 3, nós íamos morar no número 921, onde fizemos um bar. Era um bar simples, chamava Bar do Chico, por causa do nome do meu pai, que era conhecido como Chico Mineiro, que ele é oriundo de Minas, da cidade de Monte Santo de Minas, sudeste de Minas Gerais. A gente chama de Monte Santo de Minas porque já existe o Monte Santo na Bahia, que é uma cidade mais antiga do que a nossa. Eu falo nossa porque eu tenho toda a minha família lá, meus primos lá. Mas eu e minha irmã, nós fizemos só nós dois, nascemos aqui na rua João Teodoro. E aí nós trabalhávamos no bar, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Servia prato feito também, almoço. E eu brinco que bar de barro você não fica rico, mas não passa fome. Sempre tem comida, sempre tem... E foi uma vida difícil, mas trabalhosa, maravilhosa. Tive pais maravilhosos. Meu pai, Francisco Tortorelli, minha mãe, Arminda Martinho Tortorelli, minha irmã, Berenice Tortorelli, uma família muito feliz. As brincadeiras eram de rua mesmo, né? Fazia, que nem se falou da Rolimã Fest, a gente fazia o carrinho de rolimã, a gente brincava, jogava bola, mas o que a gente mais fazia era futebol mesmo, que era mais simples, né? Uma bola, a gente não tinha muitas condições de fazer nada e nem de ter brinquedos mais
sofisticados não tínhamos. E eu estudei 8 anos no Santo Antônio do Pari, fiz primário e ginásio lá, consegui, por sorte e por estudo, uma bolsa de estudos. Naquele tempo era da Colmeia. Colmeia era uma bolsa de estudos, não era só desses auxílios que eles fazem. E fiz o científico, no meu tempo era científico, no Liceu Acadêmico São Paulo, na Rua Oriente, 123. E de lá estudei bastante. Como a gente tinha uma vida um pouco mais difícil no bar, eu estava estudando para fazer medicina, e eu prestei para a Polícia Técnica, que pouca gente sabe, mas tinha um curso de criminalística de 3 anos, e porque eu achava que não entrava em medicina de cara assim, né? E eu só tinha 2 faculdades para entrar: a Escola Paulista de Medicina ou a Medicina da USP, porque no meu tempo só tinham 6 faculdades de medicina formando. Era a Santa Casa, a Paulista, hoje Unifesp, a USP, Sorocaba, Botucatu e Campinas. A Santa Casa, historicamente, sempre paga um salário mínimo por mês. Eu não ia ter condições disso. E Campinas, Botucatu e Sorocaba, como é que eu ia me manter lá? Né? Sim, sim. Então só podia ser a Paulista e a USP. E prestei, falei para o meu pai na época que eu formo perito criminal, trabalho, continuo fazendo cursinho e vou tentando medicina. Por sorte e por estudo também, eu entrei nas 2. Entrei na criminalística e entrei na Escola Paulista de Medicina. Posso? Se o senhor... À vontade. Porque nós estamos falando, nós vamos passar por esses pontos da sua vida. Então tranquilo. Se o senhor me permite, porque é uma história tão rica que eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem está nos assistindo. Por exemplo, na sua infância, quando o senhor disse, olha, como que era ali naquela região, próximo ao Pari que o senhor nasceu ali, né? No Serra Morena, a questão da segurança, fazendo um paralelo com os dias de hoje, o trabalho no bar, mesmo criança, que é um trabalho, mas ao mesmo tempo é uma diversão, porque você está ajudando os seus pais ali. Queria que o senhor fizesse um paralelo sobre isso, e o quão importante foi para o senhor, para ter o Chiquinho hoje com 79 anos, o quão importante foi essa infância, assim, né? Ali naquela região, os amigos, brincadeira o senhor já compartilhou, já falou como foi, mas o quão importante foi esse já início logo na infância, o trabalho, esse relacionamento ali com os amigos do bairro, e eu tenho certeza que não eram todas as ruas asfaltadas, enfim. Então eu queria que o senhor falasse como que era o momento daquela região naquela época. O momento foi muito bom, eu não posso reclamar de nada na vida. Mas a segurança era tranquila, né? Nós não tínhamos problema. Vou dizer uma coisa, tá certo que a nossa casa era numa vila, não era voltada para a rua. Claro. Mas eu me lembro que nenhum de nós, eu e minha irmã, não tínhamos chave. Meu pai fez um furo na porta, passava um barbante para fora, a gente puxava o barbantinho, abria a porta e entrava. E à noite ele puxava o barbante para dentro. Tirava, só isso, tinha mais nada, não me lembro de ter chave, nada disso. Sim. Só isso, nunca tivemos nada. Os colegas eram todos os meninos de lá mesmo. Sim. Coincidentemente, e graças ao bom Deus, eu mantenho essas amizades. Olha que legal. E coincidentemente, hoje é uma reunião do Pari, no Graça de Nápoles, vou fazer uma propaganda do meu amigo Tony. E nós vamos fazer uma reunião, a gente faz mensal, uma reunião dessa, e hoje é aqui na Dr. César. Ali, naquele pedaço nosso, não existia CEP, e era engraçado que as cartas chegavam como Brás, Pari, Centro, Canindé, mas chegava, as cartas chegavam, cada uma com o nome do bairro. E ali é difícil dizer, porque o Brás seria... mais para frente um pouco, Pari um pouquinho mais para trás. E o centro, ou Luz, como vinha muito também, é um pouquinho antes do rio. E o nosso era para lá do rio um pouco. Perfeito. Mas era tranquilo, amizade de brincar, e não tinha tanta violência, não tinha nada disso.
Eu pegava os 6 estações e os 5 estações, ia de ônibus para a escola e para a faculdade. A escola eu ia a pé, que era do lado, né? E eu nunca vi, eventualmente tinha o que eles chamavam naquela época de punguista, que era o batedor de carteira. Só isso de vez em quando, o resto não... Punguista? Tinha mais nada. O nome do batedor de carteira é punguista. Caramba, eu nunca tinha escutado falar. Punguista. Isso são histórias. E na primeira infância ali na escola, o Chiquinho também sentava nas primeiras cadeiras, era da turma do fundão, era aquele que gostava de aprontar um pouquinho, como qualquer criança, talvez, ou sempre dedicado, sempre no estudo. Quais eram suas referências, assim, para se dedicar tanto ao estudo? Isso já partiu desde a infância? Não, desde a infância eu me dedicava muito, porque a bolsa que eu tinha da Colmeia, eu não podia tirar menos de 7 em nenhuma matéria, senão eu perdia a bolsa. Então eu me dedicava, mas não sentava nem nas primeiras e nem nas últimas. Do fundão nunca fiz parte. Eu era tranquilo nesse tempo. Eu sentava na 4ª cadeira, da 2ª fileira perto da porta. Sempre? Sempre lá. E ali no Canindé, que nós nascemos, não tinha, com licença da palavra, não tinha nenhum bobo não, né? Ninguém mexia com a carteira dos outros, ninguém mexia com a irmã dos outros, ninguém mexia com nada, não. Ali todo mundo se respeitava, porque ninguém era de arrumar encrenca, briga, sim, mas ninguém era bobo lá, não. Não sim, tinha nenhum olho de vidro, não, que a gente fala, né? E antes de chegar lá na frente, nós vamos falar mais um pouco, mas essa sua paixão pelo esporte, nessa primeira infância, quais foram os esportes que você conheceu, que você praticou? Se foi apenas o futebol, que para mim é o suficiente, brincadeiras à parte, mas se teve outros esportes que o senhor também praticou? Não, praticamente não. Eu comecei a jogar no Estrela do Paris Futebol Clube, e o Estrela era o São Paulo, onde hoje é a Portuguesa, o Estrela e o Serra Moreno. Eu comecei a jogar no Estrela com 6 anos de idade. Caramba! 6 anos. Faz 73 anos que eu jogo lá. Meu Deus do céu. E eu comecei a jogar lá porque era o único esporte mais comunitário que todo mundo podia fazer, né? Sim. O Estrela dava o fardamento, tudo isso, e a gente não gastava, não tínhamos condições. Nós fazemos isso até hoje no Estrela do Paris. Até hoje. Pois eu digo, fomentamos para tirar as crianças da rua e tal. Tem escolinha de futebol, tem tudo isso. Dia 21 agora, domingo é o encerramento do ano futebolístico lá. E dia 21 é o Natal. Desce o Papai Noel, desce tudo, presente para todas as crianças. Legal. Nós temos 2 comunidades lá. A da frente da Rua da Piscina, antiga Rua da Piscina, que hoje é comendador Nestor Pereira, foi presidente da Portuguesa. Nós temos uma comunidade de brasileiros e atrás uma comunidade de bolivianos. Deve ter aí umas 120 crianças ali. Então, nós já ganhamos 2 bicicletas, vão ter um sorteio no dia 21, e bola e boneca para todas as crianças. Engraçado é que nós fazemos várias festas, mas principalmente Dia da Criança, Páscoa e Natal. Na Páscoa, a gente pedia para todo mundo, e os empresários do bairro, tudo, a gente pedia para dar ovo, né? Começou a não dar certo, porque um dava um ovo de 50 gramas, ou de 100. É verdade. Aí vai explicar o quê para a criança que um ganhou? Então agora a gente pede dinheiro e compra tudo igual. Já sai mais barato e sai todo mundo satisfeito. Ninguém medindo o ovo com o outro, não. A pessoa pega de um jeito, outro pega do outro. Eles não entendem? Não. Eu não vou citar as marcas, às vezes é caixa de bombom, aí uma marca X, uma marca Y também. Pô, mas eu conheço. É verdade, é verdade. Mas esse lado do Chiquinho, de filantropia, de ajuda, de caridade, eu não falo caridade, mas sim de humanidade, né? Isso parte muito da sua infância. Você disse, não faltava nada,
mas foi assim, difícil na parte... hoje, por exemplo, o senhor já é um profissional renomado, um empresário renomado, né, conquistou muitas coisas através do seu suor, mas isso também parte dessa questão de, hoje, como um membro, talvez diretor, eu não sei, aí o senhor pode me dizer, diretor ali do Estrela do Paris, tentar retribuir, tentar devolver aquilo que a vida deu para o senhor? Sem dúvida. Aprendi isso muito em casa, né? Com meu pai e com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai dizer que era nada... Ele falava uma brincadeira, ele falava: o difícil a gente faz na hora, o impossível demora 1 minuto. É tudo uma questão de tentar e ajudar. E a minha mãe também, muito solidária, sempre ajudando os vizinhos, sempre. Sempre tinha rezas e orações nas casas dos vizinhos, principalmente quando alguém estava doente, tudo, ela ajudava demais, meu pai, minha mãe, e você vai aprendendo isso em casa, né? Depois estudei 8 anos em colégio de padre, também você tem um approach desse, eles ensinam essa filosofia para a gente, né? Sim, é verdade. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, quando o senhor fala de ir estudar, de bolsa de estudo. Queria que o senhor desse um recado, de repente, até olhando para aquela câmera, para as crianças ou adolescentes de hoje que sonham em seguir em qualquer profissão, mas o que o senhor se dedicou. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Ou de privilégios, ou de sair, brincar, dormir mais tarde, viajar. Com certeza o senhor acabou abrindo mão de muitas coisas para o senhor poder se dedicar ao seu estudo. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e o quanto é importante as crianças de hoje, o adolescente também, caso queiram seguir alguma carreira específica. Olha, o importante é estudar e ler muito. Ler muito, ler sempre, ler muito, ler tudo. Ainda hoje eu leio 2 jornais de manhã e tem que ler bastante, porque só assim as pessoas se destacam e crescem na vida. Só. E a gente brinca que eu conheço 2 modos de você ficar rico: nascer rico ou casar com mulher rica. Hoje tem a mega, mas é muito difícil. Então, é estudar bastante. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão de muito barzinho, de muita saída. Vocês têm uma sexta-noite e um sábado à noite, já é o suficiente para sair um pouquinho. Tá? O resto é estudar. Estudar bastante, se dedicar, dormir cedo, se possível, trabalhar muito, não dizer não para nada, e correr atrás. E sempre, as nossas decisões, sempre tem alguma coisa que você posterga, não tem jeito. Você tem 2 portas na vida, se abre uma, a outra você não vai abrir. E é assim que tem que ser, estudar, porque você se destaca com certeza. Legal. Agora, para começar, a gente preparou algumas surpresas que o senhor vai gostar. Eu acho que o senhor vai gostar. Mas uma das principais características que eu posso dizer, e eu posso concordar, é que o senhor é amigo, talvez não de muitos, é admirado por muitos, mas a amizade mesmo, tem algumas pessoas que têm um carinho assim enorme pelo senhor. O senhor acabou de dizer que tem amigos da época do Estrela do Paris, que o senhor mantém até hoje, essa relação. Então, queria aqui que a gente colocasse nosso primeiro depoimento aqui para o Chiquinho. Acho que vai passar aqui, Chiquinho, deixa eu ver. Caro Raí, falar do Chiquinho Tortorelli para mim é uma honra, né? É um prazer. Eu conheço de uns bons anos, sei da trajetória dele, da trajetória vitoriosa da vida dele. É uma pessoa, mas em princípio, acho que tudo começou muito positivo, porque ele é uma pessoa positiva, ele é uma pessoa boa, uma alma maravilhosa, generosa com os amigos, com aqueles desconhecidos também, porque ele é benemérito, ele faz benemerência, ele ajuda as pessoas. Então, falar do Chiquinho para mim é fácil, porque as palavras vão aflorando do coração para ele, tá? É isso. É uma pessoa boa, de bom astral. Nunca você vai encontrar uma palavra negativa da boca do Chiquinho, em que pese todas as coisas que ele conquistou, ele continua aquela pessoa humilde e amigo
Então, é uma honra. A gente sabe do sucesso dele, vocês sabem aí o patrimônio, o império profissional que ele construiu, mas foi tudo, nada veio de graça. Foi tudo com muito zelo, com muito esforço, com muita abnegação, e o Chiquinho chegou onde chegou porque ele merece, tá? Ali tem muito suor ali naquele chão do hospital que ele criou e das coisas todas que ele empreende, tá? Nada vem de graça, realmente nada vem de graça para ele, tá? É fruto tudo de um esforço, de um zelo muito grande pelas pessoas, pelas coisas. Então, Chiquinho é isso, Chiquinho é amor, tá? Eu não sei se eu pude resumir um pouco, mas é aquilo que meu coração diz, tá? Um abraço. Queria que o senhor falasse alguma coisa do nosso amigo Coronel Carlinhos. Carlinhos é irmão, tudo que ele falou aí não leva muito em consideração, não, que ele é meu amigo, então. ele vangloriou um pouco aí, que não é tudo isso, não. Mas ele é meu irmão. Aliás, segunda-feira ele me deu até uma carona para casa lá da adega original, que nós tivemos uma reunião lá com o pessoal do João Bico. Né? E cantor, né? Cantor, excelente cantor. Poucos sabem disso. Eu pude presenciar aí no jantar da Quinta Sem Lei. Cantor, eu fiquei surpreso ali. Há pouco tempo eu fui com a minha esposa assistir um teatro. Aí saímos do teatro e fomos em frente ali para comer na cantina Cê Que Sabe. A primeira pessoa que eu encontrei lá foi o Carlinhos, jantando sozinho. Aí ficamos todos juntos lá, jantamos junto e tal. É uma pessoa maravilhosa. Sim. Outro dia pude ajudá-lo lá a mãe dele teve no nosso hospital, tudo. Mas é sempre uma via de mão dupla. Sim. Ele é uma pessoa muito boa, muito solícita e muito amigo. Legal, legal. Acertamos na escolha? Uma das escolhas? Acertamos? Então tá bom. Quero que o senhor falasse um pouquinho da sua formação. Os concursos que o senhor passou, né? E ao longo da vida, quais as outras especialidades que o senhor foi passando, foi concluindo, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como eu já tinha dado um briefing, eu estava preparado para fazer o vestibular de medicina e prestei a escola de polícia. Sim. Naquele tempo chamava escola de polícia. E não existia academia de polícia na cidade universitária. A escola de polícia era na rua São Joaquim, esquina com a Rua da Glória, e chamava escola de polícia. O diploma que eu tenho até hoje é escola de polícia e o diretor era o Pestana. E José César Pestana. E a gente... Eu dei sorte, como eu falei, entrei tanto na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, e na Escola de Polícia. Era difícil. Difícil porque a Unifesp, o atual, era no bairro ali da Vila Clementino, encravado na Vila Mariana, e ali tudo não é muito barato, não. Mas, por sorte, a gente almoçava e jantava no ranchão da escola. E era 50 centavos, uma comida maravilhosa. Mais ou menos hoje que a gente faz no hospital. Uma comida subsidiada para os funcionários, para tudo isso. E a gente jantava lá. Eu levantava cedinho na rua João Teodoro, pegava um ônibus, chamava Santa Clara, descia no Correio, na Praça do Correio. Atravessava São João a pé e pegava do outro lado um ônibus vermelhinho, chamava 570 Praça da Árvore, e descia na Escola Polícia e Medicina, lá na Vila Clementino. Ele ia até a Praça da Árvore, mas praticamente ficava vazio lá, que era tudo estudante da escola. A escola tem vários cursos, né? Não é só medicina. Medicina, fono, físio, enfermagem, tem tudo. E ficava o dia inteiro na escola, almoçava e jantava na escola. Aí subia a pé da escola pela Pedro de Toledo até a Domingos de Moraes. Aí qualquer ônibus que eu pegasse na Domingos, descia Domingos, a Vergueiro, e a gente descia na esquina da Liberdade com a rua São Joaquim. Aí descia a pé, era um ladeirão, uma descida, e estudava na escola de polícia.
Acabava 11 horas, 11h30, e a gente subia a pé, também hoje, impossível, né? Subia a pé até a Praça João Mendes, e na Praça João Mendes pegava o ônibus 5 estações. E um rodava de um sentido, outro no outro. Dos 5 estações, ele tinha... Não era bem um ponto final, era um ponto de encontro deles no Lago da Concórdia. Perfeito. Então eles chegavam lá, tinha sempre 2, 3, a gente já sabia. Quem não conhecia, vinha um cobrador ou um daqueles fiscais e pedia para a gente descer do último ônibus e ir para o primeiro. Era um ponto deles que tinha banheiro, para tomar um café, tudo. Aí o primeiro já saía, que era circular, não tem ponto final nem ponto inicial. E descia na porta do bar. E aí ia ajudar meu pai a lavar o bar e passar álcool em tudo quanto é lugar, carregar a geladeira. Essa vida, né? Terminava o bar, terminava tudo, a gente ia descansar, no dia seguinte começava tudo de novo. Mas ia descansar poucas horas, né? Porque por essa rotina... A gente ia dormir meia-noite, 1h e acordava 6. Pra essa... direto, é. E sábado e domingo era da gente, a gente que ficava no balcão, porque eles ficaram a semana inteira para você poder estudar, Sim. Você tinha que recompensar, né? Sim. Podia esquecer isso, né? Aí eu formei perito, que o curso de criminalística, ele tem 3 anos. E naquele tempo, na mesma escola de polícia, tinha um curso de criminologia. A pessoa formava direito e fazia um curso de 2 anos para delegado. E o criminalística para perito. Normalmente, quando ele formava perito, a gente não tinha muita cancha, experiência, colocava a gente no furto. Um ano que te dá uma ideia muito boa de local, de impressão digital, tudo disso. Depois eu fui para o acidente em trânsito, fiquei 7 anos assim em trânsito, depois fui para o homicídio. E aí, acabando a faculdade, terminando a faculdade, residência, tudo isso. Foi uma época difícil, tem que estudar muito, não tenha dúvida, tem que estudar muito. É aquilo que eu falo, você tem que ter as suas prioridades na vida. Verdade. Tem que ter. Futuramente eu vou ter tempo para sair, para ir numa festa, tudo. Mas era difícil, não era... Foi muito trabalhoso, muito difícil, mas muito bom. Muito bom, dá uma formação, né? Te dá uma formação, né? E assim, olhando para os seus pais, eu imagino o orgulho, né? Seus familiares, todos eles, os amigos, e servir de exemplo, né? Saber que dá, porque nascer, como o senhor bem disse, nascer num berço de ouro, ou você nascer com privilégios de alguma forma, é uma coisa. Você conquistar, você batalhar, trabalhar, estudar. Hoje ainda tem as faculdades EAD, né? Eu particularmente não aprendo quase nada no EAD, eu prefiro presencial, apesar que nos ajudou muito na questão de economia de tempo, né? Mas o presencial, o senhor está dizendo da dificuldade de ir, de se alimentar, de se preocupar, não tinha WhatsApp para se comunicar, olha pai, cheguei, olha, estou aqui, mãe, olha, né? Então também o senhor saindo de casa, ficava aquela preocupação, né? De onde meu filho está, como está, né? Então tinha toda essa preocupação. E aí, o senhor falando dessas questões, muitos amigos dizem que o senhor deixa o seu telefone ligado 24 horas? Deixo. Não desliga por nada. Tem até o telefone fixo, que é quando o celular está carregando, o fixo é do lado da minha cabeceira. Deixo. Mas desde o tempo do telefone de baquelite ainda. Desde o tempo. Mas por qual motivo? Qual que é essa sensação? Eu prefiro, hoje não preciso, o hospital está muito bem estruturado, muito bem, mas antes eles me ligavam, eu saía do hospital 10 horas da noite, às 11 me ligavam. E eu prefiro que me liguem do que tirar alguma dúvida e tal. Hoje não preciso, hoje eu falo que lá no hospital nós não fazemos mais nada, nós só somos palpiteiro. A gente dá um palpite aqui, um palpite ali, mas os meninos sabem tudo mais que a gente, são extremamente... É que antigamente a gente não tinha tanto recurso e tanto dinheiro para você ter chefe de plantão, isso, aquilo, outro. Que se você gasta muito, é igual o governo de hoje, você gasta muito com a tua folha de pagamento, você não tem dinheiro para investir.
É verdade. Entende? Então a gente tinha que investir. Hoje não, a gente tem o hospital está extremamente bem montado em tudo, aparelhagem, material humano, enfermagem, físio, fono, todas as especialidades. Então está tudo muito bem. Então é mais sossegado, eu vou para casa e ainda fico em casa. Mas e quantas vezes eu voltei? Eu já morava em frente ao hospital. Queria que o senhor falasse sobre isso, esse início. Fala pra gente, aproveitando, que acho que vai estar nesse passo, como foi o início do São Paulo, né? Dessa ideia de terminar a faculdade, concluir os estudos e de construir. De onde veio essa ideia de construir um hospital? Eu trabalhei de 67 a 73 no Hospital Presidente. Naquele tempo, hoje não pode, mas naquele tempo você podia trabalhar como estudante ainda, não para atender consulta, mas para fazer uma sutura, atender um pronto-socorro, ajudar um curativo e tal. No fim, você fazia tudo. Atendia até a consulta, desde que tivesse um médico responsável no plantão. Então, aqui no Hospital Presidente, eu dava plantão na terça-feira e depois de 67 a 73. E no domingo. Domingo era um colega da escola, o Almir Bandeira, que era o chefe do serviço. Então a gente fazia sutura, pronto-socorro, curativos, tudo isso. E uma vez descendo do Hospital Presidente, eu vi uma casa alugando na Voluntários da Pátria. Eu morava lá na João Teodoro ainda. Sim. Morava lá. E aí alugamos a casa e montamos uma clínica. E eu continuei morando lá e trabalhando, mas aí eu morava na clínica. Eu já não morava só minha irmã e 2 primos da João Teodoro. Aí nós desmontamos o bar, eu lembro bem, coloquei em cima de um caminhão, mandei para Minas, para o meu pai montar um bar para um tio lá, irmão do meu pai, e largamos a casa que era alugada, lá na rua João Teodoro. E aí eu consegui, em 73, até 73 não tinha dinheiro, não tinha nada, estava me matando. Eu lembro que eu vendi carro para comprar um aparelho de eletrocardiógrafo, vendi telefone, naquele tempo era um dinheirão o telefone. É verdade. Valia, descia a pé até a telefônica, lá embaixo, na Voluntários, para telefonar, depois subia a pé de novo. Aí em 73 eu consegui comprar um apartamento na rua Nunes Garcia. Foi a primeira casa que nós tivemos aqui. Aí vim eu e minha irmã, morávamos aqui na Nunes Garcia. Depois de muito tempo, eu comprei um do seu Júlio Rovai, ali bem em frente ao hospital, Júlio Rovai 4, o hospital é 2786, eu morava no 2787. Várias vezes, sabe, voltava, atravessava a rua. Só atravessava, o pessoal chamava, ligava. Eu brinco que eu ganhei um pouco de dinheiro nessa vida, porque eu sempre morei ou dentro da clínica ou do lado do hospital. Sempre, não saía muito, nem nada. E depois de lá, eu fui morar na Francisca Júlia, que eu estou até hoje, né? Eu sou uma pessoa fácil de ser preso, porque eu nunca morei em muito lugar. Todo mundo sabe meus endereços. É 3 endereços só e eles vão me achar. Eu não ia nem comentar, eu tenho dificuldade de encontrar alguns. Eu não vou usar aqui, não. Depois eu falo sobre isso. Tem pessoas que parece cigano, né? Moram em 30 lugares diferentes, para achar é difícil. Mas é verdade. O senhor, como o senhor bem disse. E aí, de onde vem esse nome, São Paulo? Não, o hospital começou como voluntários, de vida à rua. Hospital Voluntários. Eu montei a Clínica Voluntários, o embrião do hospital, a Clínica Voluntários nesse número. Perfeito. Era Voluntários da Pátria 2772. 2772. Ali montamos a Clínica Voluntários. Aí comprava um terreninho aqui, compramos a casa do lado e foi expandindo. Aí montamos o Hospital Voluntários. Perfeito. Aí quando montamos uma maternidade forte, ficou chamado Hospital e Maternidade Voluntários. E aí foi batalhando, direto, comprando uma coisa ali. E eu era sempre sozinho lá, difícil de trabalhar. Aí em 2005 vieram um grupo de médicos e compuseram com a gente. E ajudaram demais. Entraram com capital, com tudo isso. E nós mudamos de Hospital e Maternidade Voluntários para o Hospital São Paulo.
Aí, por causa dessas coisas de H-Core, essas coisas mais simples, o marketing houve por bem colocar H-Samp. Mais simples, mas depois por isso que... Mas é tudo uma sequência, assim, não é bem uma continuação, porque entraram outras pessoas, Claro. outros sócios, tudo isso em 2005 para 2006. E nós estamos até hoje. E deu essa alavancada no hospital, essa melhoria, porque é difícil você fazer. Sozinho é difícil, não é Imagino. muito fácil tocar tudo, não. Para alguns amigos, eu não vou nem citá-los, a gente começou a pensar, pô, por que São Paulo? Tem alguma coisa a ver com São Paulo? Tem algum com o time do coração? Tem alguma coisa a ver com a questão religiosa, né? Aí, por isso que ficamos nessa dúvida, mas não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não, foi um pensamento de todos lá. Dessa conjunta de médicos aí que eu confesso que eu gostei. E nesse sentido, hoje, quais são os números assim de atendentes? Não digo números exatos, mas hoje média de atendimentos que o São Paulo faz, como que foi essa mudança? E também hoje a gente vê lá que teve várias melhorias, né? O senhor nos presenteou com um tour no São Paulo recentemente, e tá magnífico, assim, coisas de primeiro mundo, não perde nada. Queria que o senhor falasse sobre isso, dessa questão principalmente do São Paulo, em vista dos hospitais, porque eu nasci no Presidente. Algumas pessoas da minha família têm passado algumas vezes lá. E isso é uma opinião só minha. Eu vejo que regrediu muito. É uma opinião minha, presidente, o atual presidente. Eu não sei se parte por administração, eu não sei se parte por gestão, eu não sei do que é. Mas o que o senhor considera que faz com que o São Paulo tenha esse crescimento e esse sucesso ao longo desses últimos anos? Eu acho que é sempre investimento, investir direto e investir prioritariamente no profissional, né? No médico, no funcionário. Nós temos um grêmio no hospital hoje que auxilia todos os funcionários. E, às vezes, eventualmente, o funcionário recebeu o salário dele no 5º dia útil e no 8º dia ele já não tem dinheiro para comprar o gás. Esse grêmio ajuda, tudo, os médicos também. E o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho nosso lá é maravilhoso. Maravilhoso, de médico, funcionário, todo mundo é amigo, tudo. Nós atendemos muita consulta, fazemos muitas cirurgias. Temos um novo centro cirúrgico com 8 salas, todas autônomas as salas. O antigo centro cirúrgico com 5 salas ficou mais para procedimento como endoscopia, colonoscopia. Fazemos todo tipo de atendimento, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cateterismo, implante de stent, fazemos tudo lá no hospital. Atendemos muita consulta, muita internação, praticamente todos os convênios. Então, eu acho que é isso, é o investimento e a amizade que a gente tem entre todos, né? Vocês estiveram lá, você viu que todo mundo atende bem, atende com um sorriso e tal. Então, é mais nesse sentido. Temos bastante consulta de pronto-socorro. Os hospitais que não são hospitais-escola, eles têm de atendimento, todos eles, a clínica médica que já faz cardiologia, certo, ortopedista, pediatria e ginecologia e obstetrícia. Se vier um quadro grave de neurologia, tudo isso, eles internam esse paciente e chamam o especialista, que vem de imediato. Tanto a neurologia clínica, a neurologia cirúrgica, a urologia, todos, vascular, todos. Temos um ambulatório dentro do hospital e temos 2 ambulatórios grandes fora do hospital. Um centro médico na Ezequiel Freire e a IMUV na Maria Amália Lopes de Azevedo, que atende todas as especialidades, SESMIT, tudo isso lá na Maria Amália, no Tremembé. E todos os atendimentos de internação, essas coisas, são feitos no hospital. A Maria Amália lá, a IMUV, também faz pequenas cirurgias, procedimento pequeno, tirar verruga, isso, aquilo, mas tudo que é maior manda pro H-Samp hoje.
Pô, que legal saber de tudo isso, porque saber que nós daqui na Zona Norte estamos seguros, né? Temos essa opção que eu operei meu joelho lá, né? Há alguns 2012. Então a primeira vez que eu fiz cirurgia de menisco foi lá. Não lembro o nome do médico, depois ele me atendeu posteriormente a isso também. Mas, fora essa questão do São Paulo, eu queria que o senhor falasse, o senhor comentou sobre, vocês viram o clima, como que é o atendimento, mas o que mais me chamou a atenção é que a gente conhece inúmeros empresários, amigos, e a gente às vezes vai até esse empreendimento dessas pessoas, mas o quão o senhor é admirado, não só pelos amigos, porque ali desde a faxineira a um diretor, a um médico, passa com um sorriso no rosto e cumprimenta o senhor. E o senhor faz questão de cumprimentar, saber se está bem, alguns até com um beijo no rosto. Então, eu vou em algumas empresas, e muitas vezes o funcionário fica assim, ixi, olha lá o dono, olha lá o diretor. Né? Ou com medo, ou com raiva, ou... É isso que o senhor está compartilhando com a gente, né? A pessoa se sentir bem, se sentir em casa. Porque muitas vezes passa mais tempo no trabalho do que no próprio familiar. Com certeza. Então eu queria que o senhor comentasse sobre isso, essa questão dessa proximidade, desse carinho que eles têm pelo senhor. O hospital todo tem muita abertura, né? Em todos os níveis. Hoje, de diretor médico, nós temos 2. O doutor Ulisses, que provavelmente foi o que te operou. Ulisses, foi esse que me operou. Ulisses é ortopedista. Ulisses eu vou trazer aqui para ele falar os dados. Por favor, Ulisses. Ele sabe tudo de cor, assim, mais do que todo mundo. Ulisses. E Ulisses é um ortopedista e é diretor nosso. E o doutor Flauber, que também tem um nome bonito, mas ele não gosta, que é Francisco Flauber. E ele não gosta, não, estou brincando, ele prefere se chamar de Flauber. E o doutor Flauber, que é pediatra e também é diretor nosso. Excelentes pessoas, excelentes médicos e com um approach muito fácil. E nós temos, essa abertura é grande no hospital. Diretoria, conselho, hoje a gente faz parte do conselho deliberativo. Mas todo mundo tem a mesma abertura. Porque é isso, o funcionário, ele não tem que ter preocupação e medo de vir perguntar uma coisa para você que ele não sabe. Ao contrário, ele tem que vir perguntar. Melhor do que ele fazer alguma coisa errada. Verdade. Então ele tem essa liberdade, vem, pergunta, ninguém é criticado, ninguém fala, mas você já devia saber isso. Não, não tem isso. Tem que perguntar mesmo e todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro lá dentro. Todos. Da recepção, limpeza, lavanderia, nutrição. Para você ter uma noção, nós temos um refeitório no 3º andar de um dos blocos. E nesse refeitório come todo mundo. O pessoal da limpeza, lavanderia, tudo. E lá nós temos uma alazinha pequena, mas vem bastante gente. Você pega... O paciente hoje ele fica 2, 3 dias no hospital, ele já tem alta. Mas você pega alguns pacientes que ficam 10, 15 dias. Você tem uma criancinha que nasceu lá, um parto prematuro que nasceu com 6 meses, a mãe vai ficar 2 meses internada com essa criança. Ela almoça lá, porque por lei todo acompanhante de idoso e de criança tem direito a ficar como acompanhante e a refeição. Mas ela cansa. Então, se tiver alguém lá que possa ficar com a criança, ou a enfermagem fica olhando, ela também tem a liberdade de almoçar nesse refeitório. Almoçar, jantar. Qualquer acompanhante tem direito lá. E ela vê que quem está almoçando lá é o médico que trata o filho, é a enfermeira, é a fono, é a menina que troca a cama, é a camareira, todo mundo lá almoça junto e aquele ambiente ótimo. Isso é muito bom. Isso é congraçamento, né? Eu acredito que essa é uma das pílulas que faz com que tenhamos aí o HSAMP hoje, né? No Hospital São Paulo, tão bonito. Nós presenciamos agora recentemente. Inclusive, se o senhor permitir, vou pedir para o nosso produtor Marcelo Raí pegar algum vídeo junto com o pessoal do marketing lá do hospital, para nós colocarmos aqui na próxima entrevista também das estruturas, né, do atendimento, se o senhor permitir. Queria que agora a gente colocasse mais um convidado aí, mais um amigo nosso, para falar alguma coisinha para gente.
Aqui é Celso Jatene, um abraço aos amigos aí do ZNCast e um abraço muito especial a esse grande amigo Francisco Tortorelli, nosso querido Chico, que é um dos maiores exemplos daquela vocação especial que eu costumo dizer que o que seria de nós se não fosse a vocação dos professores e dos médicos. E a vocação dele de médico é uma coisa, assim, muito marcante. Eu faço parte de uma família que tem muitos médicos, eu não sou médico, mas eu costumo reconhecer nos médicos vocacionados esse DNA diferenciado. E além disso, muito vocacionado como médico e como empreendedor. Ele construiu um dos maiores hospitais da Zona Norte de São Paulo, um dos maiores hospitais da cidade, né? E é um guerreiro, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar um grande abraço para ele e a minha admiração sempre. Quer falar alguma coisinha do Celso? Ah, o Celso é irmão também. Tudo que ele falou aí, não acredite muito, não. Será? Foi polícia também, foi tudo, né? Tem uma carreira longa aí de serviço por São Paulo, né? A gente sabe. É uma pessoa maravilhosa. É santista, será? Santista. Tava no fundo do quadro, um monte de quadro ali. Pelé e tudo mais. Todos eles viúvos do Pelé, né? Eu não ia... Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto. Que é importante falar. Agora vai ser do Neymar lá, né? Já tá comprando. Foi quase, hein? É. O Santos foi quase, hein, esse ano. Nossa. O senhor teve participação também em outros hospitais. Queria que o senhor citasse algum tipo de participação ou de contribuição para a melhoria dos hospitais ou de alguma rede de saúde da região. Não, participação não tive nenhum, não. Eu só fui da clínica, depois hospital voluntário, hospital maternidade voluntário, São Paulo, e agora eu fiquei muitos anos no Hospital São Paulo, que é da Escola Paulista de Medicina. Perfeito. Da Unifesp. Perfeito. Mas participação não. Tive uma participação numa clínica na Vila Maria durante muito tempo, perfeito, chama Pronto Socorro Candelária, e trabalhei em tudo quanto foi hospital de São Paulo, eu trabalhei, mas na época... Não, participação no sentido de contribuição de ideias, de repente trazer informações, olha, dá para melhorar nisso, melhorar naquilo, ou algum contato para trazer eu aprendi muito com outros donos de hospital. Por exemplo, nesse grupo de médicos novos que vieram entre 2005 e 2006, sim, todos eles capitaneados pelo Dr. Ali, que vocês vão conhecer, Ali Ayub, eu aprendi muito, por exemplo... vendo outros hospitais, por exemplo, a estrutura do Eduardo Amaro, lá, que é o dono do Santa Joana, da Promatre, mesmo da Escola Paulista de Medicina. Eu consegui, era meio rivalidade, mas consegui ficar um tempo no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é uma universidade para você aprender. Então, aprendi muito nesse lugar. Fui chefe de um hospital Mariporã de psiquiatria, lá em Mariporã ainda, mas era para dar plantão e para ganhar um troco. Trabalhei na maternidade 21 de abril. É difícil falar onde eu não trabalhei, mas que eu não tive participação, não. Perfeito, mas participação de trabalho. Suor. Laboral. Suor. Laboral. Muitos reclamam do custo da saúde hoje. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. No Brasil, né? É muito custoso a saúde para o brasileiro? Olha, eu aprendi uma coisa com um homem uma vez. Eu acho que eu falei para vocês. As duas pessoas que me ensinaram demais, prioritariamente quem ensinou demais foi meu pai. Um gênio, meu pai era um gênio. Meu pai não tinha nada tempo ruim para ele, sabia tudo. Sim. E depois eu aprendi muito com um professor de medicina, professor de técnica, formado na Bahia, mas professor de técnica cirúrgica da USP, do HC, professor Dr. Valdeluir Chagas de Oliveira. Um gênio também. Sabia tudo, aprendi muito com ele, muito. E aprendi muito com um gênio do direito, o Valdir Troncoso Pérez. O maior, na minha opinião, o maior advogado que esse país já teve. E o Valdir falava uma coisa para mim interessante. Ele falava que tudo que custa dinheiro é barato. Aí você vai pensar, mas como é isso? Ele falou, porque o dia que custar cadeia, doença,
Aí, e o Steve Jobs já falou isso, né? Verdade. É assim, então, é cara a medicina, nossa, é cara, mas é resolutiva, né? Se você olhar as medicinas aí por fora, é tudo igual. Em qualquer país do mundo é tudo igual. Mesmo nessa que é praticamente tudo estatal, é tudo igual. Então, eu não vejo muito isso. É difícil você não ter um convênio, porque a internação, o material é caro, você fez uma cirurgia de menisco, mas se tivesse que fazer o implante, o material é caro. Verdade. Hoje é tudo titânio, uma coisa que funciona demais. Eu tenho uma menina que com 12 anos começou com escoliose e precisa operar com 14. Caramba. Hoje ela é formada veterinária, tem 22, faz 23 anos agora, dia 29 de dezembro, e está com 16 parafusos nas costas, 3 placas, então, mas está ótima. Faz Muay Thai, faz tudo. Caramba. Então, onde essa medicina é cara? É difícil dizer, né? Mas tem que ter. Hoje a gente não sei se alguns hospitais sobreviveriam só com medicina particular. O Sírio tem muito, o Einstein tem muito. E as duas maiores maternidades, que é a Promatra e o Santa Joana, também tem muito particular. Mas assim mesmo, sem o convênio, é difícil você sobreviver hoje em dia, né? É verdade. E aqui na nossa região está previsto uma série de investimentos para a saúde. Na UPAs de Santana, o Paulistão da Saúde na Zaquinarte, o Hospital da Mater Dei, na Voluntários. Queria saber se o senhor acredita que realmente a nossa região ela é promissora e ainda comporta mais aparelhos nesse sentido. Com certeza. Você vê que quando começaram a ter muitos hospitais na Zona Sul e no centro, ali, Sírio-Libanês, tudo isso, o afluxo foi muito grande para lá. Então, o sol nasceu para todos, você pode ter certeza que e a Zona Norte, a hora que tiver mais desse serviço de saúde, vai concentrar mais pacientes. Ainda tem muita gente da Zona Norte, muita gente que sai da Zona Norte e vai tratar em outros hospitais do centro ou da Zona Sul. E esse povo não precisa mais sair daqui. Aqui temos tudo. Sim. Nós temos nosso hospital, que, modéstia à parte, é maravilhoso e não falta nada. O São Camilo, que é um excelente hospital, São Camilo Santana é um excelente hospital. Mandaqui é muito bom hospital, lógico. Como é do Estado, às vezes falta uma coisa, falta outra. Mas os médicos são excelentes. Tem muito médico do Mandaqui e enfermeira do Mandaqui que trabalha no nosso hospital, certo? O presidente mesmo criou aquele problema quando o Nelson Fernandes saiu, mas ninguém sabia quem era o dono. Mas é um hospital resolutivo também, tem um serviço de ressonância magnética muito bom. Nós agora compramos uma de última geração também e fazemos tudo em ressonância magnética, cateterismo, hemodinâmica, tudo. Então, logo, logo, o paciente da Zona Norte não vai precisar nunca, já não precisa. Vai muito mais por nome, né? O Sírio, isso, aquilo. Mas nós não devemos nada para ninguém aqui na Zona Norte. O senhor falar assim, nós não devemos nada, e citar com propriedade quais são os serviços que são prestados, o porquê que não é custoso, e sim o que tem é valor, né, da coisa. É melhor você ter um serviço de atendimento que vai te dar uma condição de vida, de qualidade de vida. O senhor acabou de citar uma jovem que teve que passar por alguns procedimentos e que ela tem qualidade de vida, porque para fazer Muay Thai, eu mesmo operando o joelho uma vez só, eu não consigo mais dar o chute que eu dava antes. Mas é uma pessoa com essa placa, com pino e tudo mais, né? Aqui, eu já falei para as pessoas que nos assistem, eu sou voluntário como coordenador de futebol para amputados, né, da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Então, parte muito da medicina, né? Quantas amputações nós vimos que, lógico, acidente de moto é a grande maioria, mas tem ali erro médico por qualquer motivo, e isso alguns citaram, ou então por câncer, diabetes e tudo mais. Então, a questão, quando passa por esse lastro, sabendo que você está muito bem acolhido, que muito bem orientado, de repente psicólogos, a gente recebe ligações onde a gente precisa ir em hospitais para falar com o paciente que o médico já disse, precisa amputar para
para manter sua vida. Salvar a vida. Para salvar sua vida. Mas às vezes a pessoa fica tão deprimida, tão, sabe, vão amputar ou não vão amputar? É o único jeito. Então a gente às vezes faz esse trabalho lá também. Então, saber que o Hospital São Paulo tem máquinas de última geração, desse atendimento, de acolhimento, a mãe ou a pessoa que, independente do nível hierárquico, vai almoçar, vai se alimentar no mesmo lugar, isso mostra a humanização do hospital, né? Isso realmente é um diferencial que tem valor. A Zona Norte de São Paulo, no qual o senhor montou essa estrutura, o senhor montou na Zona Norte por ter esse carinho pela região ou por uma oportunidade? Passou, viu ali, aluga-se... Houve uma oportunidade, mas houve também, eu trabalhando no Hospital Presidente, eu via que a Zona Norte é meio carente disso, né? Tá. Por exemplo, quando nós montamos a clínica voluntários, a gente fazia clínica médica geral, tinha todos os especialistas, como era pequena a clínica, e tinha praticamente 2 consultórios e um reversível. Então nós não tínhamos os especialistas todo dia. Por exemplo, ficava alguém que atendia toda a clínica médica e cardiologia o dia inteiro, dia e noite, odontologia dia e noite, que não tinha em nenhum lugar. Era a única clínica que começou a trabalhar 24 horas na Zona Norte. E os especialistas eu tinha, por exemplo, ortopedia, 2 vezes por semana, pediatra, 2 vezes por semana, neuro, 1 vez por semana, dermato, 1 vez por semana, endócrino, 1 vez. Então nós tínhamos todos os especialistas. E funcionou. Eu lembro, tem uns casos interessantes. Hoje ele é o presidente da associação da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar, o Pettinato, Coronel Pettinato. Coronel Pettinato era tenente, segundo tenente ainda. E um dia eu estou na clínica tranquilo lá, a clínica está pegando nome ainda, e atendendo, mas estava tranquilo aquele dia. Era tarde da noite, 9 horas da noite. Para uma viatura lá e está o Pettinato lá. Chamou, olha, estava uma mulher dando a luz lá dentro do quartel, aqui na Nova Cantareira. Ele era o comandante de lá. E eu preciso que alguém vá lá. Eu fiz o parto lá dentro do Pettinato. Ele conta isso até hoje. Um dia você cruzar com ele, fala com ele. E o pior é que alguém que tinha usado a minha caixinha de parto não tinha colocado o fio lá. Essas coisas acontecem tudo. Não usou o fio para amarrar o cordão umbilical e não avisou a enfermagem não repôs. E não tinha o cordonê lá, o barbantinho para amarrar. Tem dúvida, tirei o cordão da bota do soldado lá e amarrei o cordão umbilical. O Pettinato lembra bem disso aí. Aí depois levamos, dequitação é a saída da placenta dentro da mulher. Só que essa criança depois precisa ser examinada, tal, e encaminhamos. Foi para o Mandaqui, mas aí já foi no colo da mãe, a mãe tranquila, dia seguinte já teve alta lá. Então tem uns negócios assim. Uma hora fora daqui eu conto a história do Zé Maria do Corinthians para você. Eu prometi que não ia falar essa palavra aqui, hein? Zé Maria, tudo bem. Agora essa é a outra palavra que o senhor falou. O time da Marginal lá, não. Super Zé, o Super Zé. Super Zé. O senhor, com certeza, com 79 anos, deve ter inúmeras histórias, né? O senhor contou uma agora que deixa a gente, assim, impressionado. Porque isso mostra o amor e o comprometimento com a profissão, com a carreira, né? Com a vida, principalmente dito. Então, saber disso de maneira aqui para o Zencast para a gente também é enriquecedor também. E quando a gente fala, antes de passar o nosso próximo parceiro ali, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu amor pelo futebol, né, pelo São Paulo. O senhor falou que aqui nos bastidores para a gente de algumas escalações que o senhor lembra até hoje. Então, queria... Por que São Paulo? E se até hoje o senhor vai até estádio, se não vai, se já teve a oportunidade de estar mais próximo do clube, qual o seu maior ídolo no clube? Eu fui até sócio, né? É assim, eu sou São Paulino,
porque eu nasci no Canindé e era o São Paulo lá, Perfeito. antes de vender para a Portuguesa. E a gente ia muito lá, até completava o time do São Paulo para eles terem 22 jogadores. E não era tão profissional quanto hoje. E continuei, eu gosto de futebol, jogo, hoje brinca, né? Ninguém mais corre com 70 anos, só a bola corre, nós não corremos. Tá ótimo. E eu sempre gostei de futebol, que é o que eu falo. Futebol é solidário. Você tem um calção, jogava descalço, não tinha chuteira, não tinha nada, muitas vezes. Sim. Jogava descalço e às vezes o clube também dava, emprestava chuteira, fardamento e tal, e você joga. Então eu sempre gostei, né, de futebol, sempre acompanhei, fui muitas vezes ao estádio, hoje é mais difícil. As crianças crescem, meus filhos cresceram, e eles não têm mais tempo de faculdade, isso, aquilo. A menina já terminou, o menino está no Mackenzie, a menina é Natália, o menino é Felipe. Então eles não têm mais tempo tal, e também mudam, né? Mudam. Quando a molecada é pequena, é uma maravilha. Você pega e leva para onde você quiser. Hoje em dia, esquece. Fala, vocês vão aonde? Vamos em tal lugar. Não vão. Então, ainda bem que eu e minha mulher nos amamos muito bem e vamos sempre em tudo quanto é lugar. Hoje nós vamos nessa nossa reunião aqui do Paris lá. Perfeito. Qual o seu maior ídolo no clube? Eu tive vários, né? O maior ídolo nosso sempre foi um fulano que chamava Roberto Dias. E vou dizer por quê. Eu jogava no Estrela do Paris e tinha um cara que jogava no meio de campo, que o apelido dele era Bebé, no Estrela do Paris. O pai dele, seu Antoninho, Agostinho era o diretor do hospital do Estrela do Paris. O seu Antoninho tinha um bar pertinho perto da Rua Araguaia ali. Esse Bebé era o Roberto Dias. Ele jogava com a gente no meio de campo do Estrela. Aí foi para o São Paulo. Então, além dele ter jogado com a gente, ele era amigo da gente. O irmão dele, até hoje, ainda brinca com a gente lá, nos rachões que a gente faz. O irmão Dias joga muito também, o irmão do Dias. Então, o Dias, mas eu tive Zizinho, né? O Gerson mesmo, né? E teve algumas pessoas que marcaram muito, que jogaram no São Paulo, né? O Mauro jogava no São Paulo, né? Então tem muito. Se eu falar de um outro... Um gênio que eu vi era o Canhoteiro. Eu nunca vi ninguém jogar igual ele. Meu tio fala. Nunca vi. E o nome dele, se o teu tio lembra, vem de canhoto com morteiro. Por isso que é canhoteiro. Do jeito que ele batia na bola com aquela perna fininha, e era uma bomba que ele tinha. Eu vi na bandeirinha do escanteio ele sentar 2 jogadores do Corinthians. Sentaram no chão ali, ele sentou os 2 no chão e foi para dentro da área. Nunca vi um negócio daquele. Deixa eu cumprimentar o senhor aqui. Porque em 3 anos de podcast, hoje eu tô lavando a alma. O Fábio tá ali, o Raí tá ali, tô lavando a alma hoje. Lembra então a escalação de 57 aí? Lembra? Não. Super Campeonato Paulista. Qual era? Era Poi de Sorte Mauro. A vida inteira, o campeonato inteiro jogou Dino, Vitor e Riberto. Só que nesse dia o Dino estava machucado na final. Jogou Sarará, Vitor e Riberto. E a linha Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Tem aquela história famosa. Quem fez os gols? Gino, Amauri e Zizinho e Maurinho fez o 3º gol, ponta direita. Ele chega na frente do Gilmar, isso é histórico, pode procurar, e fala pro Gilmar: que canto você quer? E bate no cantinho. O Gilmar correu atrás dele para bater nele até o meio de campo. E ele saiu correndo. O Corinthians, eu gosto de futebol, então não tenho nada contra ninguém. O Corinthians tinha o melhor meio de campo do Campeonato Paulista. Era Rafael Chiarella e o número 5, vou lembrar o nome dele já, Roberto... Nossa, famoso. Rafael Chiarella era o 10
E vou lembrar daqui a pouco o nome dele, era o melhor meio de campo do Corinthians. O gol do Corinthians foi do Rafael. Nós ganhamos de 3-1 em cima deles. Mas eu também tive umas histórias tristes com o São Paulo. Não tenho dúvida. Vamos pular essa parte. Te contar uma. Nós fomos ver um jogo do São Paulo, eu e meus filhos, São Paulo e Santos, no Morumbi. Virou 3-1 para o São Paulo, e o São Paulo, o Benê, número 5 de São Paulo, tinha feito um gol de 100 pulos do meio de campo. Maravilhoso. Aí começou o segundo tempo, a torcida do São Paulo balançando as bandeirinhas assim, e começaram, sem discriminação, cantar: cadê o nego? Cadê o nego? Eu falei: não faz isso, não faz isso. Aí ele olhava para a torcida assim, teve uma hora ele acordou. Eles enfiaram 5 na gente no segundo tempo. Acabou 6-3 pro Santos. Para com isso. Não mexe com a fera. Mas nos últimos anos, sofre muito com os últimos camisa 10, tipo o Luciano. Deus me livre. Não sei quem falou pro Luciano que ele jogava bola. Não, tá louco. Você pega um Gerson, você pega um Zizinho, né? Não, o Pelé mesmo, né? Não tem como. Não tem como. Você lembra a Copa de 70? Tinha 4 camisas 10. O Rivelino era 10 no Corinthians, jogou de 11. O Tostão era 10 no Cruzeiro, jogou de 9. Certo? O Jairzinho jogou algumas vezes de 10 também. E era muita gente bom de bola, né? Hoje é triste. Hoje é triste. A maioria dos craques dos grandes clubes hoje são estrangeiros, né? Então Arrascaeta, que é... Sabe o que eu fico abismado? Por exemplo, a diretoria que o Palmeiras tem e o Flamengo tem. Resolveram o problema, né? E nós não temos. O São Paulo foi degringolando a diretoria. Nós tivemos um refis, vinha gente de fora do país tratar, e de outras especialidades. Veio gente tratar no refis que era do basquete americano, de outras modalidades esportivas vieram tratar. Hoje nós temos um refis, tem gente, o Caleri está lá 1 ano, eles não põem o cara para jogar. É verdade. Gente, então vende isso aí. E quando volta para jogar, estoura de novo. Oscar, Lucas, joga meia hora e... estaleiro de novo, Deus me livre, tá louco. É verdade. Vem tratar no São Paulo aí, uma semana voltou. Dica aí. Não é? Vem tratar com a gente aí, com o Ulisses, com a fisioterapia. É verdade. Já aproveitou, já pegou o gancho, já fez... Vou fazer minha propaganda aqui. Chiquinho, o que você mais gosta na nossa região? Quais são as coisas que você mais gosta? Fala, olha, na Zona Norte eu me sinto... Eu que fui polícia de sair na rua e atender homicídio na rua, o que eu mais fico impressionado com a Zona Norte é que ela é curta, ela é pequena, é uma praticamente todo mundo se conhece, ela acaba no morro aí, que pulando o morro vai lá para Mariporã. A Zona Norte e a Zona Oeste são pequenas. Quem conhece um pouquinho São Paulo, isso que nem a gente ia, a Zona Sul e a Zona Leste são imensas para você... ir trabalhar, tudo isso. A Zona Norte é isso, e é solidária, eu sinto a Zona Norte mais solidária, mais amiga, e bairrista, e precisa ser. A gente tem que ser bairrista, não bairrista que vá tratar mal os outros, não, mas nós temos que pensar a nossa Zona Norte. Eu e a minha esposa, nós ficamos tudo na Zona Norte. Semana passada nós fomos no Dona Florinda, assisti uma noite de fado lá com a Cissa Marinho. No sábado, nós fomos no Quintal Brasil, na Alfredo Pujol, do meu amigo Coelho, ver um show. Então, a gente privilegia a Zona Norte. Hoje, a gente vai para a Zona Sul, vai para a Zona Oeste, vai para todo lado, mas, se possível, a gente fica na Zona Norte, né? Sem dúvida. Hoje eu trouxe a turma do Paris inteiro para... É isso aí. Tem um amigo nosso que fala, que a gente vai colocar um vídeo dele agora, que ele fala do TMC, que eu trabalho, moro e consumo na Zona Norte, né? Então eu queria, antes de falar o nome dele, eu queria colocar aqui um recadinho dele para você.
Falar do Dr. Francisco, ou Francisco Tortorelli, ou Francisco do Hospital, ou Chiquinho, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Uma amizade de 30 anos, talvez mais. O Chico é aquele cara que, na verdade, eu poderia falar que é a definição da palavra amigo. Além disso, é um cara que está deixando um legado, está sendo uma lenda, não sei. O Chico, na verdade, é aquele cara que a gente não tem tempo de fazer amizades igual a essa. Tenho certeza absoluta, Chico, que eu gostaria de estar falando isso olho no olho e te abraçando nessa hora. Porque você é aquele cara que eu falo que é o anjo de uma asa só. Quando a gente está junto, a gente voa. Te amo, meu irmão. Tamo junto. Esse é outro suspeito também. É suspeito? Acabou de falar de policial, que tá falando que é suspeito. Esse é meu irmão também, né? O Luiz, a gente tá junto há muito tempo, conhece há muito tempo. Tive a oportunidade de poder ser útil a ele em algumas oportunidades. Isso é importante, né? Isso é legal, né? Eu falo que o Luiz, o capitão, né? Que o pessoal chama de capitão, foi nosso segundo convidado aqui no podcast. Almocei com ele algumas vezes e é um dos caras que eu mais admiro aqui na nossa região. Ele fala as coisas com muita clareza, de construção, de amizade, de os lugares que ele escolhe muito bem os lugares que ele vai. Ele tá falando isso, mas ele também construiu a Mirante aí. Olha a maravilha que é isso verdade, aí, né? É verdade. Entendeu? É ele que fica capitaneando lá, né? É muito bonito. Nós temos muita gente importante aqui na Zona Norte e faz muito pela Zona Norte, né? Já visto essas pessoas que a gente vê nessas reuniões que a gente vai. Verdade. Tudo gente... Hoje mesmo, os prédios que eles estão fazendo... Na minha rua, tem 3. 3 lindos, maravilhosos, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para muita gente aqui da Zona Norte. Deixar um grande abraço aí pro capitão, né? Chamou para almoçar aí, vamos ver se semana que vem a gente se encontra. E o que o Chiquinho gostaria que melhorasse na nossa região? Aquilo que nós vimos falar nas reuniões lá do Homem Mais N é um negócio fundamental. São aqueles 2 viadutos que eles querem fazer, talvez mais depois, o prolongamento da Brasleme. Tem várias coisas que precisam ver. Eu acho que já melhorou o sentido de segurança com essa vizinhança solidária. Na minha rua mesmo nós presenciamos. Eu vi depois por câmera 2 assaltos. Bobo, assalto de celular, essa coisa. Mas o medo desse assalto é a pessoa tomar um tiro, alguma coisa, por causa de uma porcaria de celular. E não é que você regulou não dar o celular. Você assustou também. E hoje em dia, eu posso dizer isso com bastante conhecimento, a bandidagem também está muito fraquinha. Você vê o revólver tremendo mais na mão do bandido do que você está tremendo. Então, ele não tem estrutura nenhuma. Para ele apertar aquele gatilho, basta você fazer um gesto que ele se assuste e tal. Então, essas coisas estão melhorando, mas precisa melhorar mais ainda, muito mais. A nossa zona é bem fazeja nesse sentido, porque nós temos vários batalhões por aqui, muita polícia por aqui, muita polícia. Tem um hospital da Polícia Militar aí, muita coisa. Isso é muito bom. Nós não temos o tamanho da Zona Sul, nós não temos o tamanho da Zona Leste. Isso ajuda bastante aqui. Mas assim mesmo precisa mais. Final de ano é melhor. Você vê uma viatura postada preventivamente em alguns lugares, isso melhora. Mas eu vejo o prédio que eu trabalho à tarde, ali do lado do hospital, e vem uns menininhos de bike, sobe na calçada e rouba celular da mão de umas velhinhas. Tal. Nós atendemos várias vezes pessoa que foi assaltada, arrancaram o celular, a pessoa caiu, quebra uma perna, quebra uma coisa. Sabe? Numa eventualidade dessa, pode ter uma embolia e morrer. É verdade. Não precisa nem tomar um tiro, nem nada. Então é duro isso aí. Você vê, essas coisas têm que melhorar muito, muito, muito ainda, né? Sim. Preventivamente a gente tem que fazer mais e tal, né? A polícia agora, eu acho que há muito tempo, meu pai já dizia isso, e eu vou citar alguma coisa aqui que eu vou falar de novo com o nosso subprefeito Magal lá dia 17. Meu pai já falava em São Paulo, para melhorar o trânsito,
Você não precisa, isso a gente precisava incutir no Magal, no Ricardo Nunes, no Tarcísio, em todo mundo. Você não precisa nem alargar as ruas, basta você proibir que parem os carros estacionem na rua. A minha rua, a Francisca Júlia, só passa 2 carros. Como tem a construção agora, um caminhão para, ninguém mais passa. Não tem que passar em partes. Então, se não pudesse parar nada, nenhuma rua, a iniciativa privada ia fazer mais estacionamentos que não iam fechar e o preço cai. Porque vários estacionamentos, o preço cai. E melhora. É uma medida antipopular? É. Contrariamente, a gente vai falar de quem faz as incorporações, a maioria dos prédios tem 2 garagens. Se tem um casal lá com 2 filhos. Os filhos também têm carro para na rua. Não pode, tem que parar isso. Vou te dar um exemplo prático. Eu vou, normalmente de carona com a minha mulher, ou a pé, e volto a pé para casa. Que dá 500 metros só, e se alguém for me buscar, a Francisca Júlia está tudo parada, a entrada à esquerda ali na Voluntários parada, que não devia ser ali, 2 mãos, devia ser mais lá na frente da drogaria. Dali para frente, que a Voluntários para lá é mais larga, até ali devia ser mão única, só daquela rua, né, Arthur Guimarães, né? Da Arthur Guimarães para cima devia ser 2 mãos e para baixo uma mão única só. Se eu fosse de carro para trabalhar, vou te dar uma coisa impressionante, você vai ver. Se não pudesse parar carro de modo nenhum em nenhuma rua, eu desceria, entraria na Conselheiro Moreira de Barros, que dá para ser 2 mãos, sim, se não para ninguém, já saía no Pastorinho e ia embora. Hoje não. Ela é mão única para carro dos 2 lados. Há pouco tempo quebrou um caminhãozinho ali, não parava ninguém achava que eram os donos dos carros. Eu tenho que descer lá embaixo no posto de gasolina para voltar. Quer dizer, tudo ficava mais fácil. É uma medida antipopular? No início é. Mas o trânsito vai fluir tanto que toda a população ia gostar, né? Eu já falei isso para outro subprefeito aí, o Muca, que morreu, né? Não sei se você lembra, José Francisco Giannone. O tio dele, que é fundador do CPTRAN, pouca gente sabe, o coronel Sétimo Giannone, morava em frente à minha casa, na Francisca Júlia. Faleceu há pouco tempo. Ele é um dos fundadores do CPTRAN. Ele já falava isso também. A turma não faz, né? Isso vai muito de poder político, representatividade da nossa região. E o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da representatividade? Difundir essa ideia, né? Porque eu acho fundamental. Pode ver. Eu digo pela minha rua, eu olho por cima ali e vejo. Essa que eu te falo da Conselheiro, esse pedacinho ali, sim, né? Mas o que fazer nessa questão de representatividade política, na sua visão? Porque eu vejo assim, o prefeito ele é Jardim Santo Antônio, Zona Sul. Os principais mandatários da região, de São Paulo, Zona Sul. Os principais. Não vou citar os nomes aqui. E a gente tem alguns vereadores que foram eleitos, temos deputados, cada um com sua bandeira, né? Tem alguns amigos. Coronel Salles, na época, segurança. Temos Felipe Franco. Foi comandante da PM. Isso, Felipe Franco é do esporte, enfim. Mas essa união dos empresários, como o AME mais EN, e tendo essas reuniões mais vezes, de maneira mais assertiva, de repente a gente conseguir eleger alguém na nossa região. Quando falo nossa região, porque a Zona Norte ela é pequena, mas ao mesmo tempo grande, porque nós temos ali o Danilo do Posto, que é um vereador Vila Maria, Vila Ed e tal. Aí nós temos, de repente, a Ana Carolina, que também é Vila Maria, mas tem, teoricamente, uma bandeira, né? Isso é o meu olhar apenas. E sendo que tem algumas pessoas de outras regiões que eu vejo que tem lá um núcleo, que falam, não, peraí, eu fui eleito aqui e realmente o investimento daquela pessoa é ali. E não só o investimento dela, de repente, procurar investimento do prefeito ou de outras secretarias. Então, o que o senhor considera nesse sentido da representatividade da nossa região? Eu acho que se nós fizéssemos
o Magal e tudo, fazia um balão de ensaio na Zona Norte com esse negócio de não estacionar na rua, mas em geral, em qualquer rua. Ia ser uma maravilha isso daí. Ia ser uma maravilha, ia pegar em São Paulo inteiro. Que nem eu falei, é uma medida meio antipopular no início, porque tem um monte de gente que para na rua, mas ia funcionar. Todo mundo. Hoje, para você ir para qualquer lugar, você demora 1 hora, meia hora, dentro da Zona Norte. Nossa, vai no Center Norte, daqui pro Center Norte Sabe? É uma vida. Então, essas coisas eu acho que a gente devia, agora, no dia 17, ou todo mundo começar a conversar com ele, faz um balão de ensaio com algumas ruas principais. E depois estende para todas as outras. Eu acho que ia funcionar demais. Super interessante. Olha voluntários lá embaixo. Para carro, tudo, não, um negócio... Sabe, se a pessoa quer... Meu pai falava isso, né, naquele tempo. Para táxi, você faz baia. Corta um pedacinho da calçada e faz uma baia para eles poderem encostar, para não atrapalhar o fluxo. Eu vejo que até para os empresários é bem ruim, né? O Fábio sempre comentou sobre a questão de ponto de ônibus também, à frente de comércios, mas os carros também, de repente, na frente de... Teve aquela lei da cidade limpa, que tirou acho que melhorou até, mas... tendo as questões do estacionamento de carros parados, acaba atrapalhando. Você está passando, eu quero uma ótica, aí eu passo despercebido porque tem carro parado. Você nem vê, às vezes, o comércio. É verdade. Nem vê. Tem tanto carro estacionado. É verdade, é verdade. Um dos segredos da sua vida, da sua longevidade, talvez o esporte, a prática do esporte, mas também está cercado de grandes amigos, como o próprio Luiz, o Éder da Hyper Show, o Coronel Carlinhos, nós falamos aqui do Jatene. Isso para o senhor é uma meta de vida? Estar cercado de grandes pessoas, de pessoas boas que fazem o bem para o senhor? Sem dúvida, né? Amizade é preponderante, né? Amizade e família, né? Você tem que ter um bom relacionamento familiar. E eu tenho com todo mundo, nesse ponto para mim é fácil, eu tenho facilidade assim para fazer amizade, para conversar, até demais, converso até demais. Perco a voz, fala até demais. Se falar tanto, a gente dá até bom dia para cavalo, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu tenho essa facilidade. Meu pai era assim também. Que legal. Meu pai era muito solícito, muito amigo e tal. Uhum. E o senhor tem outros hobbies atualmente? Como o Coronel Carlinhos gosta de cantar? Ou gosta de, sei lá, futebol o senhor já disse, né? Agora como quarto zagueiro. Dá butinada como quarto zagueiro? Não, eu não bato não, difícil. E tem pets? Gosta de animal de estimação? Não tenho não. Minha filha, que é veterinária, tem 2 pequenininhos, que vira e mexe estão em casa lá. Sim. Mas eu não tenho. Já tive cachorro no tempo do Pari e tal, e do tempo que eu vim logo no início para a Zona Norte. Mas depois não tive, mas não, porque o pet você tem que sair com ele, a nossa vida é meia... É verdade. É meio agitada e tal, mas eu gosto, acho cachorro uma maravilha. Eles são... Aquilo é amizade verdadeira, né? De cachorro, né? É verdade. Você brinco, mas as mulheradas não vão gostar disso. Você tranca num dia de sol sua mulher e seu cachorro dentro do porta-mala 2 horas. Depois você abre o porta-mala, você vê o único que vai te atender bem e vai ficar feliz com você. Isso é verdade. Só o cachorro. Isso não tem como discordar. Isso é amizade real, né? Acho que... Eu brinco, eu acho que... Eu sempre conto uma piada, uma coisa, e nunca em demérito de ninguém, nada disso. Mas eu gosto, não dá para perder. Tem nem a pessoa fala, eu perco um amigo, mas eu vou perder a piada. Né? É verdade, é verdade. A gente chegou agora no momento do nosso patrocinador, que é o Pneus Douglas. E normalmente a gente indica um livro ou um filme que marcou e que o senhor gostaria que as pessoas pudessem ter a oportunidade de assistir ou ler. Queria que o senhor indicasse um filme e um livro. Eu sei que o senhor lê muito, mas de repente um livro que o senhor acha que... Indicar um é difícil, hein? Um livro que marcou bastante, vou te citar 2, senão tem vários que marcaram muito. Foi Doutor Zhivago, o filme,
filme Dr. Zhivago marcou muito. Até foi um negócio engraçado que marcou o Dr. Zhivago. Eu fiz um parto em 1967 na Santa Casa de Santo Amaro. Santo Amaro. Pessoal simples, pessoal bem simples e tal. E eu brinco que o médico usa máscara para não ser identificado e luva para não deixar impressão digital, né? Então, a gente entra de máscara, luva, fiz o parto. 4 horas da manhã. 7 horas da manhã eu fui ver a mulher, né? Vi o cortinho da epísio, estava bom. Eu estou examinando e vendo que ela está me olhando com um olho meio crítico assim, né? Eu já era polícia naquele tempo, eu estou só olhando. Aí falei para ela, olha, está tudo ótimo, a Santa Casa está lotada, provavelmente o parto foi normal, só vai ter alta hoje mesmo. O nenê está ótimo no berçário, não tem problema nenhum. Ela falou assim, o médico que fez o parto, que horas vem? Eu falei, o médico que fez o parto foi eu. Ela olhou para mim, simples, falou, se eu soubesse que era tão criança, eu não ia deixar fazer. Eu fiquei olhando aquilo, voltei para o vestiário para pegar minha mochila e ir embora, e o chefe da maternidade na Santa Casa de Santo Amaro, chama Noidir Stoff, hoje é um dos maiores médicos do INCOR, Noidir Antônio Grupo Stoff. Noidir estava penteando o cabelo, eu contei essa história para ele. Ele falou, e você vai sofrer mesmo, com essa cara que você tem aí, você vai sofrer para fazer. Aí, deixa um bigode. Aí eu fui assistir Dr. Zhivago. Aí deixei bigode, cavanhaque, barba. Nunca tirei mais, né? Para envelhecer um pouco. Engraçado isso daí. Livro eu acho um dos maiores, que tem o Homem que Calculava, do Mal Batarran, acho maravilhoso, e o 1984, né? Do George Orwell. Eu acho tem muitos, né? Eu leio bastante. Eu leio pelo menos, já li mais, mas eu leio pelo menos um livro por mês, 2 quando dá. Que legal. E gosto, filme, gosto de ver também. Teatro, nós gostamos bastante. Cultura falta um pouco aqui para nossa região? Assim, por exemplo, lugares com mais apresentações culturais. Tipo teatro, né? Teatro, essas coisas. Teatro era uma boa ter, né? A gente sempre vai para esses... Você quer atravessar o ponte para... A gente vai muito no Bradesco, nesses outros lugares aí, mas teatro é muito bom, né? Precisa... eu acho muito bom. A gente está caminhando para o final da entrevista, passou rápido, eu espero que o senhor tenha gostado. A gente aqui, mais uma vez, agradecer, que é o privilégio tê-lo aqui conosco. Quero muito fazer uma visita para o doutor Ulisses, agradecer pelo meu novo joelho. Vou ver se os nossos médicos... Nós temos médicos lá, um grupo de médicos jovens, citar 2, que dá para citar todos eles lá. Tem entre médico diarista e tudo isso, nós temos 600. Então, caramba. Mas tem o Pedro e o Nael, que são os responsáveis pela clínica médica, pelas internações, por tudo, são os coordenadores. E eu vou ver se eles vêm, eles sabem tudo disso, coisa que a gente, às vezes, não está tão atualizado mais daquilo. O Ulisses sabe bastante. Vê se um grupo nosso aí... Médico é meio avesso aí, você viu quantas vezes... A gente não gosta. É verdade, é verdade. Eu só vim por causa da amizade de vocês, senão tô fora, não vou. O senhor driblou algumas vezes. Gente, é meio avesso essas coisas, né? Eu sei. É mais a prática, mais a dar vida, né? Dar continuidade na vida aí das pessoas. Por fim, nós temos aqui o momento... não falo nem que é uma pergunta, é um desafio. Um desafio para o senhor. E eu vou me atrever a falar o seguinte. Aqui nós temos a sua câmera. E o senhor falou bastante sobre a sua trajetória, o senhor falou dessa construção, que é uma aula para nós, né? É uma aula que inspira para olhar no horizonte e saber que é possível chegar no lugar que a gente quiser através da nossa dedicação, do nosso suor. Todos os que falaram aqui falou da sua batalha, da sua luta, da sua garra, da sua dedicação, construir bloco por bloco do hospital. Então, todos que falaram, não foi o senhor que falou. Eles falaram, por mais que seja amigo, mas é um amigo que tem admiração, né? Porque um amigo de verdade, ele critica. Ou ele talvez nem responderia o nosso pedido. Olha, pode mandar um vídeo?
talvez ele nem responderia se não tivesse o que falar, né? Então eu quero deixar aqui um desafio para o senhor. O menino Francisco, Chiquinho, no início ali trabalhava no Barco Pai, pegava aquele ônibus circular, início da trajetória estudantil. Imagine que ele está atrás dessa câmera assistindo o senhor. Com aquela idade, com aquela dificuldade financeira, luta e tudo mais. E o senhor vai falar com ele, o senhor hoje, Francisco, consolidado, com São Paulo, família, filhos, netos. Queria que o senhor falasse com aquele Chiquinho lá. Falasse como que o senhor se sente, desse algum conselho para ele. Queria que o senhor falasse um pouquinho com o Chiquinho lá da infância. Eu vou falar uma coisa para você que eu falo diariamente para todos os meus filhos. Estude, tenha afinidade com as pessoas, goste das pessoas, a gente tem que gostar de gente, seja solidário, seja amigo, mas prioritariamente acredite em você. A pessoa mais importante do mundo é aquela que de manhã você olha no espelho e vê lá. É você. Se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Então, acredite em você, vá para frente, não tenha medo. Só erra aquele que pratica. Errou, aprenda com o erro e faz novamente e vai melhorando. Não tenha vergonha do erro, não tenha vergonha de recomeçar. Isso é muito importante, não tenha. Trate bem todo mundo, trate todo mundo como você gostaria de ser tratado. Isso é fundamental. Cumprimente todo mundo, um bom dia, um olá, sempre sorrindo, um sorriso. A gente brinca que para você dar um sorriso, você usa de 16 a 17 músculos da face. Para fazer cara feia, você usa 24 músculos. Ao menos por economia, sorria. Entendeu? Isso é fundamental. Sorria até no telefone. Quando você atende o telefone e fala um alô mais alegre, a pessoa percebe do outro lado. Percebe com certeza. Isso é fundamental. Nunca esqueça isso aí. E estudar, ler. Lê muito, lê. Toda hora que possível, lê. Dá um tempinho, lê. Vai fazer uma consulta no hospital que demora muito, leva um livrinho, uma gravura, uma coisa. Começa assim, começa com leituras mais light, para ir começando, para ir pegando gosto e vai embora. É isso que precisa. Legal. Bom, Chiquinho, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua colaboração aqui, a sua contribuição. E depois, se você puder também, deixar aqui para nós, né, no off aqui, deixar a indicação de quem você gostaria de trazer ou indicar aqui para as nossas entrevistas. Então, você que está nos acompanhando aqui no ZeniCast, esse foi o nosso último episódio do ano. E desejar para vocês boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, dizer para vocês aproveitar com a família de vocês, independente. Eu não vou falar muita coisa não. Vou pegar esse trecho aqui que nós falamos agora, que o Chiquinho deixou esse recado, e eu vou colocar, a gente vai fazer esse corte aqui, e para desejar boas festas para vocês, porque o sorriso, a atração, a amizade, família, amor, é o que vocês precisam, é o que nós precisamos diariamente. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. O ano que vem, com certeza, o ZeniCast estará aqui com vocês para a gente fazer grandes entrevistas, mas sempre oferecendo o melhor para vocês. O ZeniCast é meu, é seu, é nosso. É esse ZeniCast da Zona Norte Paulistana. Fiquem com Deus, grande abraço.